mais uma vez bem-vindo ao Sushi Business. Eu, Diego Logulo. Eu, Vini Keda. Eu, Sasaki. Queremos agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Tokyo Foods e a Frescar. Hoje temos aqui Mari Saito. Prazer estar aqui com a gente no programa, Mari. Bem-vinda, Mari. Bem-vinda, Mari. Obrigada por ter me chamado. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Mari, conta pra gente, culinária japonesa, da onde desenvolveu essa paixão, né? Como surgiu isso? A paixão é que quando eu morava no Japão, eu degustava muito a comida de lá. Tá. E no ano de 2013, ela foi considerada pela Unesco patrimônio, né, intangível, imaterial. Aí que eu comecei a ter mais interesse sobre essa parte de gastronomia japonesa, né? Legal. Sim. E você teve alguma influência de família ou foi pela curiosidade mesmo? Com certeza da família, porque desde quando eu era pequena, minha batiã que cozinhava em casa, né? Então eu já tenho essa raiz, né? Sim. Então, como eu estava lá no Japão, eu aproveitei já e falei, já que estou aqui, vou aproveitar e vou estudar, me aprofundar na culinária japonesa, em especial o sushi, né? Tá. Que é a minha especialidade. Muito bom, muito bom. E foram 27 anos de Japão, Sim. né? Então, conta um pouco dessa experiência lá no Japão, esses 27 anos, e como isso foi importante na sua formação como chefe hoje, como designer, como essa especialista em sushi. Sim, foram longos anos, né? E eu entrei nessa parte de gastronomia porque eu gostava de comer sushis, né? A gastronomia japonesa ela é muito ampla. Sim. Né? Parte de comida quente, tem várias coisas, né? Regionalismos também, né? Isso, e como eu gostava muito de comer sushi, eu falei, eu quero me aprofundar mais no sushi. Então eu tenho mais a parte de sushi comigo. É igual a medicina, se passa da faculdade de medicina, você escolhe que canto que você quer ir, né? Que área que você quer ir. Eu escolhi o sushi porque eu gostava muito de degustar o sushi. Então, a minha história com essa parte de sushis era, eu saía do trabalho, acho que era por semana, ia 3, 4 vezes comer sushi, de tanto que eu gostava. Gostava mesmo, né? Gostava mesmo, então eu falei, mas por que não fazer? Continua gostando, mas continua gostando. Isso, continuo gostando. Então por que não fazer o que eu gosto, a minha profissão? Eu sempre trabalhei assim, na frente de computador, eu sempre comecei lá embaixo. Foi como a Decassegue, né? Como a maioria ia e meu sonho era morar no Japão, não sei por quê. Então, eu entrei para estudar aqui na faculdade, só que eu desisti e falei, não, eu vou realizar meu sonho. Fui lá para ficar 1 ano e meio e no final fiquei 28 anos quase lá. Nossa Senhora, impressionante. Então, por eu gostar muito de sushis que eu acabei indo para o lado do sushis, da culinária japonesa. E aí você se especializou no Japão, né? Você teve uma participação também no Campeonato Mundial de Sushi em Tóquio, né? Em 2018. Primeira vez foi em 2017. A primeira vez foi em 2017. Olha só, eu comecei a estudar no ano de 2016. Aí, em menos de 1 ano, por curiosidade, falei, eu vou testar a minha habilidade depois de 1 ano. Aí eu participei assim, vou testar. Não tinha essa coisa dessa grandeza de mundial, né? Apesar que é um campeonato que você une todos os chefes do mundo. Os japoneses não participam porque eles falam que eles não precisam provar nada para ninguém. Então, eu não vou discordar disso, porque eles são bons mesmo. Até então, participavam japoneses, mas eram os japoneses que levavam os prêmios. Aí não tem, né? Não tem com quem competir, né? Ou eles têm medo de perder para um ocidental? Pode falar a verdade. Pode ser também, né? A gente não sabe o nível, né, agora, né? Então, eu participei em 2017 por curiosidade. Tipo, em que nível que eu estou, né? E também por quê? Porque tinha poucas mulheres. Então vamos incluir mais as mulheres, né? E aí meu professor lá me incentivou vai participar, né? Vai testar a sua coragem. Eu fui, participei, fiquei entre os 10 melhores. Tinha 42 participantes. Nossa. Foram 3 dias, que o Parabéns. primeiro dia uns testes, Kurobi, proficiência, um monte de testes que você tem que fazer. E no segundo dia que você começa a fazer o tradicional. Se você passa no tradicional, você vai para a final, que é a criativa, né? Aí eu consegui ganhar o prêmio do Conselho da Pesca da Noruega como sendo um dos melhores montagens de prato de Edomai e criativo, né? Parabéns. E essa questão da mulher que você falou, né, Mari? Como é que você acha que as mulheres hoje, né, na categoria, a representação das mulheres, né, você vê isso hoje?
Hoje, ó, apesar de ter mudado muito, das mulheres terem destacado muito nesse ramo de sushi, eu ainda acho que falta bastante. É que geralmente as mulheres, eu vejo aqui na minha posição, tá? Sim, No sim. Brasil, um curso custa caro, né? Geralmente a mulher está casada, tem que cuidar dos filhos, tem um emprego, mas não consegue pagar esses cursos, né? Então é difícil a mulher ter uma especialização boa para trabalhar assim de uma maneira profissional. Porque eu mesmo estudando todo esse tempo, eu estudei desde 2016 até 2022, um pouquinho antes de eu voltar para cá. Mesmo assim ainda me falta. Porque é muita coisa que tem que aprender, né? Aí eu imagino uma pessoa que vai fazer um curso de 1, 2, 3 dias, não consegue pegar. Você vai conseguir trabalhar com aquilo que você tem ali. Mas se caso não tiver aquilo que te ensinaram, você vai conseguir se virar com outras coisas, né? Que é um desafio que as mulheres vêm enfrentando, Isso, né? isso também. No então, setor. Isso eu acho que é mais a parte financeira também, né? Tá. Aqui no Brasil, né? As pessoas querem fazer, querem se especializar, mas não conseguem chegar nesse nível de se especializar pagando caro, porque é caro o curso aqui, né? Infelizmente. Sim. E para as meninas que estão começando, e que conselho você daria para elas, que você vê como mais importante assim, para elas chegarem num nível que a Mari Saito chegou? Olha, conselho que eu dou é que vai buscar na raiz, por mais que seja difícil. Porque a gente fala assim, mas o Japão é longe, vai ser caro, mas o que você investe para estudar aqui, se você Pôr no papel, né? pôr no papel, até, sabe, você consegue pagar um curso que seja um pouquinho melhor lá do que aqui. Entende? E lá você vai ter os melhores materiais, você vai ter mais variedade para você estudar em termos de peixe, shoyu, tudo, você vai ter um pouquinho mais de experiência mais ampla, né? Aqui você vai se resumir a uma coisinha só que está ali, entendeu? E pagando aquele preço que não é barato, né? E também você acha que tem as diferenças entre insumos, né, japoneses aqui? Totalmente. Bem grande, ou você acha que isso já melhorou muito? Muito. É? Muito. Ainda falta muito. Em termos de arroz também, né? Não é só o arroz está ficando com uma qualidade boa, mas não adianta ter um arroz bom e não ter uma qualidade de água boa. Então tudo tem que casar. Sim. E os pescados, Mari? Os pescados, daí... Olha, precisa mudar muito. A gente teve entrevista, a gente entrevistou o Koji nessa temporada, né? E a gente acabou tratando muito sobre o ikejime, sobre tá começando a embrionar ainda, mas está começando a... Sim, eu acho que tem que mudar. Eu posso te dizer 90%. Nossa, 90%. 90%. Higiene de peixe, como é transportado o peixe, como é tratado o peixe, tudo. Como um chefe chega e pega o peixe. Tem gente que pega um peixe sensível e fica assim, balançando ali. Isso é uma coisa que no Japão você não vê. Ela chega numa caixinha toda separada de isopor. Algumas vêm com a maquininha saindo bolha ali de oxigênio dentro de uma caixinha de água ou de um saco, entende? Tá totalmente diferente. Tanto que o peixe que a gente pega aqui e com o que eu peguei na academia, a faca não entra lá, porque ela tá muito fresca. Aqui não, você, até com uma faca meio cega, você consegue cortar. Mas no Japão, com a faca que o pessoal usa aqui, não consegue cortar lá, porque é muito fresco, é muito duro. Ele é fresco, enquanto você está cortando e está servindo, a carne ainda está tremendo. Então, tem restaurante que você vai pegar com hashi, a carne está assim, sabe? Viva. Ela tá viva. Tá viva, né? Então é muito diferente. E precisa mudar muito. Muito. Mari, nós sabemos que tem bastante brasileiros, né, os decassegues. Sim. Eles vão para o Japão, eles têm uma dificuldade para retornar para o Brasil e retornar para o mercado de trabalho. Sim, sim. Você retornou para a área da gastronomia. Sim. Né? É uma dica para os decassegues, né? Decassegue? Sim. Sim. Olha, o que eu vi muito lá são pessoas que trabalham em fábrica, né? A maioria trabalha em fábrica. E chega final de semana, eles estão cansados. Não querem sair para estudar. Né? Eu sempre falei assim, olha, você tendo um certificado aqui do Japão, ele vai valer 3, 4 vezes mais lá fora.
Com certeza. Principalmente para quem estuda a gastronomia japonesa lá. Né, pessoal, você vai para o Brasil, ó, você tem um certificado que deram no Japão. Já é uma, Dica né? importante que a Mari Sato está dando. Uhum. Dica importante. Sim, então eu sempre incentivei o pessoal a estudar lá. Já que a pessoa já está lá na raiz, né? Aproveitar a estadia que está lá, pegar final de semana. Eu, por exemplo, eu estudava sexta-noite, sábado, saía 2h da madrugada e só chegava 11h30 em casa. E domingo também. Então foram 6 anos que eu não tive sábado, domingo. E os feriados, tipo Golden Week, feriado de inverno, de verão, eu aproveitava tudo para estudar. É dinheiro? É. Para falar a verdade, esses 6 anos, toda a minha economia foi para estudo, porque não é barato lá também, né? Uhum. E no final, como eu estava dando assistência para a escola, traduzindo as receitas para os brasileiros, né? Porque a gente tinha brasileiro lá também. Então eu comecei a dar aula também, né? Ajudar a escola a trazer mais estrangeiros do Brasil, da Europa. A maioria era da Europa, né? Europa, que vinha sim. isso, estudar lá, né? E voltando um pouco no tempo, né? Quando você começou os seus estudos no sushi lá, como foi a questão até hoje, causa ainda uma estranheza, seja no Brasil, seja no Japão, esse lance da sushi woman, né? Da Itamai mulher. Né? Como foi essa experiência lá? Como foi esse momento? Olha, no meu primeiro dia de aula, era um grupo de 19 pessoas, mais ou menos, tá? Não lembro, né? Mas somente eu de mulher, naquele dia, tá? No dia que eu comecei. Acho que tem um machismo. Sim, falaram, você tá vindo aqui para limpar alguma coisa ou você vai estudar mesmo, né? Sushi, né? Que era uma academia feita para sushi. Ela ensina pratos quentes também. Porém, era o sushi que era o foco ali, né? Então eles falam, você vai vir estudar sushi, né? Mas mulher fazendo sushi, sua mão é quente, né? Você não pode mexer no peixe, que vai estragar o peixe, né? Então era esse tipo de assunto. Aí o que aconteceu no decorrer de todo esse processo do pessoal acostumar comigo, ali dentro da academia, eu fui a aluna que mais foi assídua. Então, aquele pessoal que estava lá, que estava estudando, e eu entrei depois, eu acabei passando eles de etapa mais primeiro que eles e já estava dando assistência para esse pessoal que estava desconfiando da minha presença, assim, por que a mulher está ali, entendeu? Que bacana. Então, eu sempre coloquei assim como um desafio, quando alguém duvida de mim, entendeu? O pessoal fala assim, por que você está aqui? Entende? Eu não falo nada, mas eu vou lá falar, porque eu quero ser uma profissional. Então, não é você abaixar a cabeça, é você falar, não, eu quero ser uma sushi woman, um shokunin, né? Assim como vocês estão aqui. E não há diferença da minha mão com a sua mão. E eu vou provar isso, entendeu? Então, no final, de 19 pessoas que estavam comigo, o que formaram mesmo foi 1 ou 2 só. E a questão da mão, esse mito? Isso não existe. Isso, né? Para a Não audiência aí, que existe. sempre foi falado, a minha mão, eu tenho né? certeza que está mais gelada que a sua aqui. Com certeza. Entendeu? E num sushi de balcão, o arroz é servido quentinho. Sim. Quem será que criou esse mito, né? É o machismo. É o machismo, atrás, né? Eu brinco, é o machismo. Isso. É que os homens lá não queriam protecionista, expor as mulheres no balcão para servir os outros homens. Então aí inventaram a mulher. Proteção ciumenta do machismo. Tinha alguma chefe mulher que você se inspirava lá no Japão? Tem a Yumi Chiba. Não sei se vocês já ouviram falar. Que ela tem um restaurante de omakase em Shizuoka. Então ela só serve sushis, os mais tradicionais possíveis, né? E ela tem um documentário no YouTube também, né? Ela fazendo tamagoyaki, fazendo todo aquele processo que a gente faz, né? Então eu me inspiro muito nela. Ela é bem tradicional e eu vim do estilo tradicional, né? E hoje você é uma inspiração, né? Para as que estão aqui no Brasil, hoje você é uma inspiração. Espero que sim, né? Espero que o pessoal me veja assim, que tentem seguir o que eu segui também, né? E que cheguem ao mesmo nível, né? E tem essa procura da mulherada em você, elas te procuram? Sim. Você vai montar uma escola
Mari Sushi Então, Humans, sim. assim, porque quer ou não, é um mercado interessantíssimo. Como publicitário, eu vejo que você tem aí um Oceano Azul para percorrer aí, bem Consultoria, interessante. o pessoal me procura muito para consultoria, ou você não quer dar uma aula particular, né? Ou montar um cardápio para mim, então tem bastante procura. E a sua própria história, né, Mari, de sucesso, né? De, como você mesmo falou, já começou, você entrou num ambiente totalmente machista e se destacou, né? Então, assim, acho que essa inspiração, eu sei que essa palavra é meio demodê, mas esse empoderamento feminino é uma coisa muito forte aí que você devia né, explorar então, mais aí, no bom sentido, né? No mundo de agora, a gente está tão acostumado com coisas iguais, né? Todo mundo copiando todo mundo. Então, por eu ter entrado nessa parte de sushi é porque tinha poucas mulheres mesmo. Então, onde você é minoria, às vezes quando você faz uma coisa boa, você se destaca. Sem dúvida. Então, por ter poucas mulheres é que eu fui pro lado do sushi. Sem dúvida. E fala uma coisa pra gente, qual que é, não precisa ser da culinária japonesa, enfim, pode ser qualquer uma. Qual é um dos pratos seus preferidos? Meu prato preferido é a coisa mais simples. Eu não preciso falar, eu acho. Sushi, sashimi, tempurá, que são as coisas que eu... Que não seja, né? Isso, né? Então, os mais tradicionais possíveis, assim... O menos é o mais, não gosto muito coisa com molho em cima. Tendo um chari, que é o arroz, um peixinho em cima, para mim tá ótimo. Tá não ótimo. Preciso de mais nada. Mari, fora da culinária japonesa, qual que é um prato que você mais gosta de comer? Olha, eu gosto de comida italiana. Italiana? Tendo uma massa ali, uma lasanha, eu tô feliz. Você faz comida italiana também ou não? Olha, lasanha eu arrisco fazer, mas é uma coisa muito assim aqui, elaborada, né? Verdade. Fica difícil para mim, né? Mas eu tento fazer em casa. Opa, deve ser boa a lasanha dela, hein? Ô, Maria, eu tenho, assim, eu fiquei com uma dúvida, porque assim, a gente, escutando os nossos outros entrevistados que a gente teve aqui, o Kleber Araki, o Murakami, o Koji, todos eles que foram pro Nihon trabalhar, o tempo que eles ficaram lá foi diferente, mas assim, parece que a trajetória foi diferente. Então a gente escuta muito que quando o cara vai trabalhar lá no Nihon, ele fica um ano lavando o chão, o segundo ano ele vai fazer outra tarefa tipo bem básica assim, até ele começar a mexer com peixe e tudo mais, ele passa por anos lá. E você teve uma trajetória bem diferente disso, né? Sim. Você fez um curso assim, com o seu esforço, com a sua dedicação, 1 ano, 2 anos você já estava competindo. Então como você vê se... Olha, essa parte aí que o pessoal fala que é longo, já mudou, tá, gente? Então, o que está mudando? Os tradicionais, eles seguem essa linha, mas não tá mais esse negócio de 10 anos só limpando o banheiro. Não tem mais. Sabe por quê? Tá tendo... Os japoneses, eles não querem entrar no ramo de sushi ou de culinária mais, porque é muito pesado, é muito árduo, Sim. Não tem descanso, né? Então, eles não querem mais fazer isso. O que está acontecendo? Tá faltando gente para trabalhar nessa cozinha. Então, uma pessoa que está se formando ali na academia, ela já tem um emprego certo. Por quê? Porque tem já empresário olhando ali, aquela pessoa, ela é dedicada, ela consegue fazer. Então, vem os donos de restaurante pedir para que encaminhem para eles ali da academia. Por quê? Porque falta profissional. E aí, Mari? A gente falou um pouco dos insumos, né, que é diferente sim. lá do Japão, aqui do Brasil. Entrando dentro do sushi bar agora, a parte de mão de obra, Sim. os colegas de trabalho, tem muita diferença de profissional para profissional? Tem diferença. Muito. Muita diferença. Muita diferença? Acho que falta mão de obra qualificada. Falta muito estudo para as pessoas Sim. aqui. Então, tem lugares ainda que a pessoa está trabalhando ali, mas não sabe higienizar um peixe, né? E para quem já foi para o Ceasa, vocês já foram para o Ceasa, né? Você vê como é que vem o peixe, né? Sim. E a pessoa pega o peixe, só passa um paninho, abre e já coloca ali para servir. Eu acho que não dá para pensar, né? E tem muito restaurante que é assim, né? Então, falta profissionalismo, falta adaptar
né? Eu mesmo, no Japão, é peixe fresco, né? Você não precisa fazer um monte de trabalho com o peixe. Mas aqui precisa fazer uma higienização muito pesada, porque o peixe vem todo amontoado, vem sujo, você não sabe quem pegou, tá naquelas caixas no Ceasa que o pessoal joga para lá para cá, não sabe quem passou mão, né? Então, essa parte aí de a pessoa saber pegar um peixe e manusear, fazer o manuseio correto de cada peixe ainda falta muito. Né? Você acha que isso é cultural mesmo aqui do Brasil ou também vai por conta da economia também, né? Acho que é dos dois lados, cultural e economia. Porque se você coloca muito funcionário ali, também você não tem o lucro, né? Infelizmente, Sim. A gente tem que visar o lucro, né? Se coloca muita gente, uma pessoa só para ficar higienizando, uma pessoa só para cortar, para preparar, né? E é difícil, vocês que têm restaurante, né? Vocês devem entender como é difícil, né? Mas tem que ter essa etapa, né? Sem dúvida. Mari, a gente está chegando aqui no final do nosso programa, infelizmente, mas Sim. Papo muito bom, né? Acho que, assim, gostaria de convidá-la aí deixar para os próximos aí. Sim. Né? Em breve aí, não sei se você tem algum projeto aí que você queira aí falar para a turma. Sim, projeto, a gente está construindo um projeto agora, né? Tá. Como no Brasil demora muito as coisas se concluírem, né? Então, eu não posso falar, tô fazendo alguma coisa. A gente está estudando, estamos trabalhando em cima para mais na frente a gente não deslizar. Olha lá, spoiler, né? É um spoiler aí da Mari. E eu tenho feito essa pergunta para todos os entrevistados do setor. Como que você enxerga a gastronomia japonesa hoje aqui no Brasil? Assim, a questão dos restaurantes, o boom que teve nos últimos anos com a crescente de rodízios que teve. Aí, graças a Deus, nos últimos anos aí foi... A cultura do omakase está cada vez mais se fortalecendo, está surgindo restaurantes melhores a cada dia. Como você enxerga o cenário da gastronomia japonesa hoje em São Paulo? Comparando com os anos atrás, melhorou bastante, sem dúvida. A qualidade, né? Os profissionais também, né? O que eles estão servindo, né? Porque antes a gente via muito rodízio, aquela coisa muito de volume, né? Mas agora eles estão, assim, vendo mais a qualidade do produto, selecionando o melhor e servindo o melhor, né? Então, o tema omakase, né? Que tá na moda agora, né? Então, inclusive o rodízios usando esse tema. Eu acho que tá acabando. Tem muito rodízio ainda? Não tem. Todo mundo evoluindo também. Todo mundo evoluindo, sim. Todo mundo se esforçando aí para. Exato. Porque antigamente o pessoal era só salmão, e era um pouco difícil achar variedades, né? Mas agora a gente vê que, mesmo em rodízio, em restaurante comum, eles estão começando a mexer com alguns outros tipos de peixe, né? Então vem mudando, sim, e a qualidade também está ficando boa, né? Que bom. Mari, a gente tem uma última pergunta aqui, que é uma pergunta que a gente faz, que é do programa, que é o legado em vida, né, que a gente fala, que é o que você gostaria de deixar, né, como mensagem aí, e você vai responder olhando para aquela câmera ali, ó. Qual? Ali. Que o diretor está apontando. Legado da vida, eu gostaria de deixar todos os meus, o meu know-how para a próxima geração, né? Então, para que a culinária japonesa não fique tão distorcida, né? Que as pessoas que estão entrando agora peguem esses ensinamentos para você e faça a prática de boas maneiras na gastronomia japonesa. Deixar os ensinamentos, né? Muito bom, precisa. Bom, também queríamos te presentear aí, né, Vini? Sim. Tokyo Foods, nosso patrocinador, né, Vini, com produtos aí. A Tokyo Foods, ela tá com uma novidade aí, né? Ela tá trazendo... Chegou um container recente com uma nova parceria da Tokyo Food com o Yamasa Shoyu, que é um shoyu da província de Chiba. Shoyu já mais do que centenário, desde 1645 produzindo esse shoyu em fermentação natural. Então eles têm um portfólio bem bacana. Então a gente está presenteando aí nossos convidados. A Mari vai receber esse kit bem bacana da Tokyo Foods, com alguns itens da Yamasa, né? O ponzu, a base de lamen de frango, o nori, entre outros itens aqui, o kombu também, né? Então tem bastante itens bem bacanas aí que a Tokyo Foods está dando de presente para a nossa entrevistada. Muito legal. E Sasaki, frescato também, né? Com peixes aí para a Mari, né? Frescato. Vai te presentear aqui, Mari, com uma seleção. Ó.
Uni, chileno, congelado. Novidade lá da Friscato. Aqui também nós temos, ó, o Nagi. Vem de Taiwan. Black Cod. Sim. Truta defumada. Muito boa. Bastante variedade. Isso, bastante coisa aqui, ó. Camarão argentino. Pode comer cru. Esse pode comer cru. Isso. Isso. Muito bom. E o nosso velho conhecido da Friscato, salmão chileno. Tudo isso para você, Mari. Obrigada, gente. Obrigada por Friscato. isso. Todos esses itens vocês podem encontrar na loja da Friscato, ali na Vila dos Yamiquaras, em Moema, tá? Eles acabaram de inaugurar uma loja boutique bem bacana, então convido vocês a conhecer. Exatamente. Bom, Mari, muito bom papo, né? De empoderamento feminino. Deixou o spoiler aqui do que vai, do projeto aí, né? A gente quer saber depois, né? Enfim, do que vai acontecer. Espero que você volte. Sim, é só me convidar. Vai ser um prazer estar aqui novamente. A gente já passou por isso, esperamos que as obras terminem o quanto antes. Sei como é duro. Do que eu tô vendo ali, acho que mais um ano. Não, vai terminar. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí por estar vendo aqui nosso Sushi Business. Por favor, fiquem ligados na próxima entrevista. Tchau. Bye, bye. Obrigado. Tchau.